Boa tarde, ou melhor, boa noite. Porto Alegre, 19 de setembro de 2020. 14 graus de sensação térmica. Num fim de semana que era prometido um sol e acabamos ficando com o céu encoberto. Hoje nós vamos... o pessoal entrando, Luiz Otávio... A Calu, oi Calu, quanto tempo? Lara, Laura, vou errar o nome da minha mulher, não dá, né? Irene, oi Irene. Olha aí, professor, já tá aí. Então tá, então vamos fazer já o contato. O assunto hoje promete para o momento que a gente está vivendo. Tudo bem, Luiz Otávio? Olha só. Fala, Zé. Quando escrito em chinês, crise é uma palavra que ela tem dois componentes, dois caracteres. Um representa perigo, o outro representa oportunidade. Com essa frase, John Kennedy, na década de 60, traduziu bem o que a gente vive hoje em qualquer crise. Para falar sobre novos caminhos em tempos de crise, nós vamos receber um profissional de educação física. Agora, olha o currículo do cara. Pós-graduado em fisiologia do exercício, treinamento desportivo, musculação, treinamento neuromuscular, gestão empresarial, coach executivo de negócios, acadêmico de fisioterapia. Hoje ele coordena o esporte e lazer da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. No nosso Conselho de Educação Física, ele atuou como analista técnico da comissão científica, isso em 2019. Preparador físico da Seleção Brasileira de Muay Thai. Faixa preta, primeiro dan de kickboxing. Tempo para fazer tudo isso, não sei de onde é que ele tirou. Campeão sul-americano e bicampeão brasileiro de aeróbica. Professor Kim Samuel. Tudo bem, Kim? Consegue me ouvir? Kim, consegue me ouvir? Alô? Conexão deu um probleminha. Kim, tá me ouvindo? O professor Fernando Saraiva entrou também. Minha querida Regina. Ah, mas eu tô te vendo bem. Tá me ouvindo? Trancou aí contigo? Trancou. E agora? Eu tô trancado. Chama de novo. Sai e vem de novo. Vamos lá. Vamos lá então, vamos ver como é que tá o Kim lá. Professor Kim Samuel. Vamos falar sobre análise de crise. Vamos lá. Vamos achar ele aqui. Ó, o Magu já tá aí também, hein? Grande Magu. Magu, nós temos que fazer uma live nossa. Pá, vai sair cobras e lagartos, hein? Só de, só de histórias de aeróbica, Deus livre. Ai, O ai, Magu ai. tá na sala também, quem tá me ouvindo? Tá trancado, tá tudo trancado aqui. Ih, vamos ter que destrancar esses caminhos. Mas eu tô te vendo bem, Kim. Ó, o professor Fernando Saraiva. Vamos ver. Vamos chamar de novo. Não tem problema. A gente chama quantas vezes for necessário. Vamos lá.
Só histórias cabulosas. A gente tem que fazer um zoom, né? Não é só nós dois, é um monte de gente. Kim, Pois é, eu não me consegue? vejo. Puto, mas não me vejo. Calma que daqui a pouquinho entra o vídeo. Sim, consegue agora, Kim? Pô, mas aí tu bota um espelho na tua frente, então. Vou ser censurado. Tudo bem, Kim? Sim, tudo certo? Mas eu te ouço. Tu não precisa fazer Libra. Então tá. Kim, vamos falar de novos caminhos em tempo de crise. Tá me ouvindo? Maravilha. Como é que tu vê a adaptação do profissional num tempo de crise? Como é que tu analisa isso aí? Como é que foi essa experiência para ti? Como é que está sendo essa experiência para ti? Como é que tu encarou essa mudança? Se tu tivesse uma resposta imediata, se tu parou para analisar primeiro o que estava acontecendo, fala para nós. Bom, a primeira coisa que a gente teve que fazer é se reinventar. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, né? Primeiro, boa noite aí, pessoal aí, né? Nem dei boa noite e né, o vídeo trancando aí, Chegamos mesmo. não dá nada. Mas reinvenção é a palavra certa, tá? Então, a gente teve que se reinventar bastante, tivemos que aderir ao online, né? Aí eu vi que muitas pessoas fizeram coisas parecidas, como eu e tu também. Fiz um monte de curso online, né? Agora, a minha colega do curso de fisioterapia, a Juliana, agora também, estamos aí fazendo mais uma faculdade, porque, infelizmente, a gente não sabe o que vai ser mais para frente na nossa área, né? Não sei se eu estou falando muito baixo, aqui meu filho está meio dormindo, meio acordado. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, tivemos que aderir aí a aulas online, lives para gerar conteúdo, né? Porque, infelizmente, a nossa profissão ela precisa ser vista, né? E aquele ditado para nós ele é muito válido, né? Que quem não é visto não é lembrado e quem não é lembrado está fora do mercado. Então a gente teve que se readaptar nas questões de treinamento, sair da parte técnica e entrar um pouco mais na área virtual. E aí eu estudei algumas coisas, estudei o Instagram, estudei sobre novas metodologias, sobre treino em casa, sobre o Covid, enfim, mas me reinventei bastante, né? Nessa pandemia eu trabalhei com bastante coisa diferente, né? Não só com educação física, né? Porque muitos de nós ficamos quebrados, né? Literalmente, financeiramente falando. Eu tenho uma outra particularidade, né? Que tu sabe que eu sou cacique de Umbanda, então eu jogo baralho cigano e eu joguei bastante e fiz bastante clientes nessa pandemia, né? Aliás, o Zé me fez um desafio aqui, ó. Filho de Ogum Olha não isso. pede essa espada, ó. Essa é a do pai e essa é a da mãe, tá? E aí, Zé, e aí fora isso, surgiram oportunidades de lives e tal, participar de lives e troca de ideias e reuniões online e aí para frente. Até que me veio o convite, né, do professor Cláudio Franzen e do prefeito Nelson Marquesa Júnior para assumir aí a coordenação de esportes da prefeitura. Maravilha. Uma coisa que me chamou muito a atenção, isso aí já mais na nossa área, né? Porque é com a área que a gente mais tem contato, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção
parecia que tinha um cabo de guerra entre os profissionais de educação física e a conselho diretivo da cidade, digamos assim. Sim. Né? Então, eram os profissionais insistindo para abrir um local de trabalho durante uma epidemia mundial, sabe? Parecia, às vezes me dava a impressão que as pessoas não estavam prestando atenção no que estava acontecendo. E tu não acha que isso, os profissionais perderam tempo em de se colocar no mercado de uma maneira diferente? Eu acho que sim, Zé. Eu acho que sim, porque é aquela história, né? Quem é bom tem trabalho. O cara fala, muita gente fala da educação física, porque o professor tem que trabalhar em vários lugares, tem que dar aula aqui, dar aula ali, e fica pipocando de um lado para o outro. E, cara, esse é o natural. E aí, conforme tu é conhecido, conforme tu é visto, tu é lembrado. E aí as pessoas vão te chamar ao natural para querer consumir o teu produto, né? No caso, o serviço é o nosso produto, né? E, e eu acho que sim, foram muito incisivos, né? Eu entendo o lado do proprietário de academia, principalmente, porque eu já fui proprietário de academia, e é difícil, tu olha para um lado, tu vê a tua receita diminuindo, tu olha para vê os boletos e as contas vencendo. Tu tem boleto, opa, um probleminha no meu tripé aqui. Aí do outro lado, tu tem conta para pagar, tu tem salário vencendo, e aí tu tem o governo que te ajuda. Quem? Quem agora, eu não sei como é que o pessoal tá conseguindo nos assistir, tá? O áudio do Kim está cortando. Eu tô te ouvindo por sílabas. Tá me ouvindo? Felipe Aguiar entrou, parabéns pelo gurizão que tá cada vez mais bonito, hein? O Luca cada vez mais bonitão, Felipe. Kim, consegue me ouvir? Tudo escuro. Kim, eu vou te cancelar e vou te chamar de novo. Vamos ver. Vamos ver, professor Kim Samuel. Vamos aguardar o professor Kim Samuel entrar online, que ele não está nem online mais agora. Então, para quem chegou agora, sejam bem-vindos. A nossa live hoje fala sobre os novos caminhos que os profissionais podem assumir durante um momento de crise. Eu quero lembrá-los que a nossa live ela tem um apoio da Ultragraph, Gráfica Expressa. Dá uma ligada lá, fala com o Thiago, printa quando aparecer o logo da Ultragraph aqui, faz um print, entra em contato com ele, certamente ele vai te conseguir um desconto super atraente. Também da MBF, que é, se tu quiser, uniforme, qualquer tipo de serigrafia, moletom, camiseta, esse moletom aqui eles que produziram, as minhas máscaras também foram eles que produziram. Fala com o Marcos, e aí, ó, tá aí o Kim de novo. Vamos ver. E a Banca 7, banca de suplementos. Vai lá, fala com o Germano, que certamente ele vai conseguir um desconto de 15%. Está na mão do Germano agora, hein?
tira um print e vai lá. Kim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tu me ouve, me vê? Te ouço e te vejo. Eu te ouço e tô trancado. Mas eu tô me vendo no celular da minha esposa aqui. Ah, maravilha. Então Aí, tá, eu estava contando para os nossos ouvintes, né, ou os nossos espectadores, no caso, uhum. dos nossos apoiadores da live. E, Kim, continua o teu raciocínio, que eu me perdi, tu pode começar desde o início, porque, cara, travou tudo, vamos de novo. Vamos lá. Tava falando que os profissionais eles perderam tempo, sim, em ficar batendo martelo, porque não adianta. A questão são vidas, né? Então, olha quantas pessoas já morreram. Eu entendo o lado do proprietário de academia, assim como eu também entendo o lado dos colegas profissionais. Eu perdi dinheiro pra caramba, né? Graças a Deus, eu tive a minha sogra para me ajudar e a minha esposa conseguiu receber o auxílio emergencial. Então, graças a isso e alguns outros trabalhos que eu fiz por fora, a gente conseguiu se manter. Mas a questão é que a nossa profissão, ela é uma profissão muito umbilical. E, infelizmente, os nossos colegas, eles pensam em si próprio, no seu próprio umbigo. Alguns, não são todos, tá? E eu vejo que falta união da nossa classe, da nossa categoria, falta bastante as pessoas entenderem a importância da prática de atividade física como profilaxia, como saúde. Falta a nossa categoria ser mais reconhecida como área da saúde. Isso é tudo uma cascata. E aí tu já pega os caras de saco cheio, porque já ganham mal. Muitas vezes o cara tem um ticket médio muito baixo e acaba não ganhando no volume. Muitas vezes o cara não consegue atrair a quantidade de alunos para dentro do estabelecimento dele porque tem um outro concorrente que cobra mais barato com uma estrutura melhor. Tudo é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. E aí a pandemia veio para nos mostrar, né, que devemos sim pensar em vidas, devemos sim praticar mais o bem, fazer mais a caridade e devemos sim nos reinventar. A gente não pode parar no meio do caminho, né? A área da saúde é uma área que está em constante evolução e se a gente parar ficar no nosso mundinho do 3 de 10, 4 de 8, velho, a gente não vai para frente, a gente vai continuar trancado. Qual é os caminhos que o profissional deve ter durante uma crise para buscar alternativas? Quais são as dicas que tu tem para dar? Na minha opinião, o cara tem que ter aberto, tem que estar com a mente aberta. O cara tem que ser aberto para conhecer novas possibilidades, para conhecer novas coisas, e o cara tem que estudar, né? Tem que estudar. Eu fiz 2 cursos nessa pandemia, um é de gestão de pessoas e um outro de gestão de carreira. E também fiz uma mentoria com o Rogério Minotoro e a equipe. E qual foi o outro curso que eu fiz? E fiz um curso só sobre Instagram. Então o cara tem que se reinventar e tem que aprender novas coisas. Então, estudar é o primeiro, né? Ter a mente aberta é o segundo e tem que ter fé no pai lá, né, velho? Tem que ter fé no pai porque sem fé tu não sai do lugar. E tu tem que começar a olhar as pessoas, cada indivíduo individualmente como ser humano e não como uma máquina que tu oferece o teu trabalho e ele te retorna em dinheiro. O dinheiro é importante, sim, mas as vidas também são importantes, né? O tal do fica em casa, né, na minha opinião, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, né? Foi bom porque fez as pessoas refletirem sobre as suas ações, sobre o que elas fazem no dia a dia, sobre como elas lidam com as outras pessoas, e foi ruim porque financeiramente todo mundo acabou perdendo. O Estado perdeu, o município perdeu, o país perdeu, né? E agora acabei de saber de uma notícia que as lojas Avan agora estão vindo para Porto Alegre. Então, uma quantidade imensa de empregos que vão surgir aí.
Então, estamos bem esperançosos aí, com grandes modificações vindo por aí. E o profissional de educação física, ele não pode ficar para trás disso. Nós não somos diferentes do médico, do engenheiro, do advogado, não somos diferentes, somos iguais. Né? Para tudo isso, requer mente aberta, conhecer pessoas e estudar. Kim, olha só, uma coisa que me chamou a atenção foi assim, ó, eu não fazia ideia do quanto ou do quão ainda é informal o nosso segmento. Sabe? Porque assim, ó, Sim. por que que eu tô te falando isso assim, ó, por quê? Porque eu não fiquei falando particularmente, né? Claro que, num aspecto geral, claro que me preocupou essa pandemia, essas perdas de vidas e tudo mais. É claro, a pandemia hoje, ela está associada na Idade Moderna, só teve um referencial igual à gripe espanhola, de 1918, que foi de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Matou 500 milhões de pessoas. Na época foi um quarto da população mundial. Então, assim, ó, hoje o Covid está igualado a ele, tirando as guerras, né? Fora a guerra, em termos de doenças, só se compara à gripe espanhola de 1918. Ponto. Mas, por outro lado, falando agora da minha vida pessoal, eu estive tranquilo o tempo inteiro. Porque assim, ó, o meu sistema ou a minha relação de trabalho com a empresa que eu presto serviço é carteira assinada. Como eu imaginava que todos os meus colegas deveriam estar. Né? Aí tu vê assim, ó, o pessoal ficou apreensivo por quê? Porque eles não tinham o auxílio do governo. Por quê? Porque para o governo eles não existiam como trabalhadores. Tu entende? Então, isso mostrou, e talvez isso sirva de lição para não só os professores. Imagina um professor não ter uma carteira assinada, sabe? Não interessa que é professor de educação física, ou professor de matemática, ou professor de geografia, é professor. Professor, e tu sabe muito bem que é a única pessoa na qual o imperador japonês se curva. Com certeza. Perante um professor. Né? E essa pessoa, aqui no Brasil, é tratado como outro trabalhador informalmente. Não tem recurso de auxílio de médico, nem nada, nem direito a férias, nem direito a fundo de garantia, nem nada. Eu fiquei impressionado, porque eu não trabalho assim. E a minha carteira assinada é desde a época que eu comecei a trabalhar, há 33 anos atrás, no fitness. Né? Mas que sirva de lição para as pessoas agora exigirem dos seus empresários a regulamentação profissional, né? Porque não adianta tu gritar lá para ter um conselho, se chega na hora de tu estipular o teu reconhecimento como trabalhador, tu não exercer isso aí, né? Então, isso eu vi também. Por isso que deu essa gritaria toda, as pessoas só pensarem em si, não pensarem no que estava acontecendo, porque não eram formais, né? Às vezes até, Zé, até uma falta de informação das pessoas, né? Aproveitando mandar um abraço à minha colega da Fisio aí, a Tailane aí, que entrou na live aí. Zé, o que os nossos colegas não entendem é para que serve o CREF, né? Eu fiz uma live esses tempos com o Gamboa, dia 2 de setembro, fiz uma live com o Gamboa, bem explicativa. O CREF, ele não serve para defender o profissional, ele serve para defender a sociedade. Qualquer conselho, CREF, claro. CREFITO, CREA, OAB, o CREMERS, ele serve para defender a sociedade, né? E, infelizmente, quando existem profissionais que não são registrados, não têm registro profissional, porque não basta ter a graduação e não ter o registro profissional, pessoas que não têm registro profissional estão trabalhando. Tá? Então, infelizmente, tu vê aí nas lives muitos acadêmicos e muitos curiosos fazendo lives, dando dicas de treino, falando sobre treinamento,
oferecendo consultoria online, e agora o conselho está pegando esse tipo de gente, entendeu? Só que aí temos um outro problema. Os nossos colegas, eles têm medo de chegar, abrir o site crefrs.org.br e fazer a denúncia, entendeu? Se não tiver denúncia, não tem demanda. E aí o conselho não tem como adivinhar, né? O cara tá lá cumprindo um papel que podia ser teu e muitas vezes até cobrando a mesma coisa que tu ou menos, né? Eu acho uma falta de respeito. Pessoas como nós, eu, tu, o Franzen, nós não podemos cobrar um valor mais alto porque tem gente com menos qualificação cobrando mais baixo, e é uma falta de respeito as pessoas cobrarem a mesma coisa que nós. E o pior de tudo é enganando as pessoas, né? Enganando quem está consumindo aquele serviço, né? E aí quando o cara é enganado e ele sabe que ele é enganado, são dois crimes, né? O primeiro é o cara que está cometendo um crime de exercício ilegal da profissão. Depois, do outro lado, é o cara que é conivente com esse crime, entendeu? Então tu tá cobertando, até vou perguntar para minha esposa como é que é o nome desse crime, porque eu não lembro. O cara é conivente com esse crime, né? Porque o cara tá cometendo um crime e tu tá cobertando o cara, né? E aí, infelizmente, esse ponto ele também bateu forte, né? Porque as oportunidades, é isso aí o Mário falando aí, ó, as oportunidades se diminuindo e, infelizmente, deu-se margem para os que não têm a mesma qualificação que nós. E aí existe o grupo de pessoas que cansaram de esperar, né? Foi criado o Comitê de Crise da Educação Física para resolver essas questões, e hoje o Comitê de Crise ele vai de cidade em cidade, tendo contato com os vereadores e no estado também, contato com os deputados, para que a atividade física e os espaços de atividade física sejam reconhecidos como essencial. E aí também Rio Grande foi o primeiro, isso mesmo. E aí, de um outro lado, criou-se um outro grupo de pessoas que cansaram de se esperar. Nossa amiga Soninha aí, tá na nossa live aí. Um grupo de pessoas que cansaram de esperar, né? E aí começaram a bater. E aí bater no conselho. E aí bater no conselho. Tipo, mas não é esse, cara. O mais importante também é a gente fortalecer as entidades que já existem, né? Existem entidades que já são muito sólidas. CREF, APEF, ACAD, FIEP, SIMPEF, essas entidades já são sólidas, né? E as pessoas, ao invés de entidades... O professor sempre confunde a função do sindicato com a função do conselho, né? Sim, o conselho serve para defender a sociedade. Quem defende o profissional é sindicato e associações. Então, o CREF defende a sociedade das pessoas que cometem exercício ilegal da profissão. Dos picaretas, eu não queria usar essa palavra, mas já que tu usou, da picaretagem. E aí, SIMPEF, APEF, ACAD defendem os profissionais e as entidades. Voltando para o nosso tema, é inevitável que a gente saia um pouquinho, porque tudo é pandemia sempre. Hoje, né? Mas assim, ó, voltando um pouquinho para o nosso tema, eu notei que diariamente tu estipulou um horário de 20 horas, então diariamente tu apresentava uma live diferente com um profissional. Eu queria saber assim, ó, qual foi o critério que tu usasse para a seleção de assuntos, o critério que tu usou para a seleção, se tu selecionava o teu convidado e em função do assunto, ou se tu selecionava o assunto, aí depois tu selecionava o teu convidado. Como é que tu fez isso aí? Primeiro eu quero te dizer que eu me inspirei em ti para fazer essas lives. Eu vi que tu estava fazendo lives com médicos, com doutores. Olha o Zé, vou copiar o Zé. Tu sabe que a nossa vida profissional, a gente não é uma coisa só, né? A gente copia e faz um filtro de tudo aquilo que a gente acha que é positivo, né? Então, já te avisando aqui que eu te copiei, né? Eu fazia as 20 horas... Tu sabe que tu é importante na minha formação acadêmica, né? Já te falei isso. Então eu fazia as 20 horas porque era um horário que eu conseguia me organizar com meu filho, eu e a minha esposa, né? E eu primeiro
eu selecionava a pessoa, né? Eu olhava a pessoa, ela passava na minha frente, eu dizia, vou convidar ele para fazer uma live. E aí a gente batia o martelo do assunto, né? E eu tenho, eu sempre digo isso, eu não tenho demérito em falar sobre isso, eu tenho sorte de conhecer grandes pessoas, grandes profissionais, de ter muitos amigos profissionais para poder dividir as nossas expertises, né? Quando eu comecei as lives, a gente estava numa maratona de lives da Smart Fit, né? Eu estava trabalhando na Smart Fit e eu pertencia ao grupo de influenciadores técnicos, né? Eu vi. E aí nós nos juntamos e começamos a juntar duplas de professores e fazendo lives. E aí eu comecei a expandir isso para outros colegas, né? E quando eu olhava para o cara, eu dizia, não, preciso fazer uma live sobre isso, com esse, vai ser com esse cara. Né? Então eu fiz lives sobre o Covid com um aluno meu que é médico e trabalha na linha de frente. Fiz live sobre morte súbita com um ex-aluno meu que agora é coordenador de um hospital em Xanxerê. Fiz live sobre boxe com o mestre Emoré, boxe competitivo, boxe recreativo e projetos sociais. A melhor live de todas foi uma live com um tal de Zé Jossa, não sei se tu conhece, sobre Mentiroso. o fitness dos últimos 30 anos, né? E essa live foi a live que eu parei e disse assim, eu só vou escutar esse cara, né? Então eu aprendi muito sobre a nossa história. Terminou. Tu contou a história do fitness, né? E aí eu fiquei Não. muito orgulhoso porque ali entrou Magu, Franzen, tava tu, tava a Soninha, eu acho que tava também, e aí começou a vir uma galera, a Kika, cara, uma galera, gente que eu fazia aula quando eu era piá, cara, nossa senhora. E aí, e aí eu também tenho grandes amigos fora do país também, eu fiz uma live sobre fitness também, com um amigão meu da Bolívia, o professor Marcelo Fázio, e uma live sobre massagem esportiva com outro grande amigo meu da Argentina, o professor Alejandro Cañete, e deram bastante repercussão, né? Muito legal. E deixa eu ver aqui umas outras muito boas sobre vôlei. Eu te juro que eu tentei algumas outras coisas, né? Eu tentei pegar um medalhista olímpico de 92 para fazer uma live com ele, mas aí não fechou horário. Tentei com a Daiane dos Santos, falei com a mãe dela e aí a Daiane não podia. Tentei, fui tentando. É isso aí. É isso aí. Mas olha, eu foi um trabalho. O que mais me deu foi satisfação, sabe? Poder gerar conteúdo, porque para mim o pior de tudo é perder essas pessoas para o sofá. Né? Enquanto a gente perder as pessoas para o sofá, mostra a nossa incompetência em não conseguir fazer o diferencial na vida dessas pessoas. É que assim, ó, a pandemia para mim ela teve um caminho um pouco diferente, né? Porque eu vinha numa batida muito forte, muita intensidade de trabalho. E aí quando chegou na academia e, ó, vamos fechar, porque tem que fechar, inclusive existia até uma pressão dos professores, ó, nós precisamos fechar, porque a coisa é séria, porque olha, e aí os gestores da academia, eu trabalho na Supernova Academia, né, que é ali na Zona Sul, e eles foram super conscientes, não, vamos fechar, e os próprios alunos já vinham diminuindo a frequência, né, porque teve um alarde muito grande na época. Então eu vinha de um ritmo muito forte. Aula de bike, ainda depois de velho, resolvi entrar pro jiu-jitsu, aí tu vê, né? Meu, com 56 anos, os guri não aliviam, e eu vou para cima, não quero saber. Então, chega uma hora que o corpo também, com essa parada, eu dei uma segurada. Tu sabe que a gente vive com lesão, ombro, joelho, quadril, é uma coisa que a gente está sempre, tornozelo, então dei uma aliviada. Meu primeiro dia de pandemia foi vendo Netflix. E a minha mulher estava trabalhando. Minha mulher estava trabalhando em casa. E eu estou sentado no sofá, tu falou em sofá, eu me lembrei. Estou sentado no sofá vendo televisão e ela na cozinha, trabalhando. E eu via que de vez em quando ela fazia assim, ó. Me olhava, e eu ali. E ela trabalhando, e eu ali, vendo Netflix. Porque assim, ó, ninguém fazia ideia da extensão da parada também.
né? Todo mundo, isso vai parar 1, 2 dias e vamos tocar de novo. Aquilo ali era um feriado. Vai ser um feriado prolongado e vamos continuar, né? Só que aí, a gente sentou e eu tive muita sorte dela me ajudar nesse projeto e a gente fez uma análise do que estava acontecendo, né? E essa análise... Saúde. Essa análise, a gente fez o seguinte: o que está acontecendo com as pessoas? A gente pensou nas pessoas para escolher os assuntos, né? Então, a gente falou sobre a parte de nutrição, né? A ansiedade nutricional. A pessoa em casa se joga na geladeira sem saber o que quer comer, né? Então, a gente falou sobre ansiedade nutricional. Conversei com uma nutricionista. Com os treinos online, Kim, tu sabe que o aluno não tá arriscado, não tá livre de uma lesão com o nosso acompanhamento. Imagina sem o nosso acompanhamento, só pelo telefone ou pela televisão. Então, falei com uma fisioterapeuta sobre problemas de lesões, né? Aí depois falei sobre saúde respiratória, aí fomos indo, até chegar em crise e novos caminhos, né? Vou falar com quem? Vou falar com um cara que me chamou a atenção. E tu me chamou a atenção, porque, tu estipulou como se fosse um programa de TV. Eu sei que às 8 horas o Kim vai estar online, eu vou ver o que ele vai estar falando. E de vez em quando eu entrava para dar uma espiadinha, né? Como é que é? Eu recebi aqui umas perguntas. Qual é o teu desafio para 2021? Opa, essa é boa, hein? Tá a resposta já na ponta da língua. Posso responder já? Claro! Bom, 2021, esperamos aí estar firmes aí na nossa área. E eu vou te dizer que eu parti para a área política, né, também porque eu cansei de muitas coisas, né? Cansei de ver as pessoas se engalfinhando, de ver os meus colegas, né, um querendo puxar o tapete do outro, os de mau caráter, óbvio, né? Então eu cansei um pouco dessas pessoas, né? As pessoas que eu não cansei são as pessoas que eu converso e troco ideia, e aí as pessoas me ligam e nós fazemos treinamentos juntos, tanto técnicos quanto espirituais. E, cara, a partir de 2021 eu pretendo continuar inserido na política, levando sempre a educação física como nossa bandeira, o esporte, a educação, a cultura, a saúde. E é uma área que eu tô investindo. Não, mas tem alguns projetos. Tu pretende trabalhar na política na área legislativa ou na executiva? Olha, aonde a política me levar. A priori na executiva. Estamos na executiva. Mas sempre continuando. Estou fazendo minha faculdade de fisioterapia para poder futuramente, a gente nunca sabe como é que vai ser a coisa. E no ano que vem eu espero contar com os meus colegas aí, porque eu pretendo ser candidato a conselheiro do CREF, né? Então já temos aí um planejamento bem grande para isso. Então as lives também serviram para isso, para eu poder juntar os meus amigos, juntar os meus colegas, né? E para que eles conheçam o meu trabalho e saibam que o meu trabalho é sério, que eu bato na tecla, que eu defendo o profissional, né? E como é que a gente defende o profissional? É fortalecendo as entidades, né? Fazendo a coisa certa, indo pela legalidade, e esse caminho é um caminho que, para mim, ele não tem volta. Mas se eu tiver que voltar a pegar uma ficha de musculação e escrever de novo, eu vou. Para mim não tem ruim. Acima de tudo, eu sou profissional de educação física. Então a minha profissão é uma profissão que me apaixonou desde do primeiro momento. Eu venho de uma família de profissionais de educação física. Alguém veio te dar um oi aqui, Zé. Ó. Opa, quero conhecer. Olha aí! Ele tá caminhando aqui. E aí esses são os meus planos pro futuro aí. Vou dar um... E que tu acha que...
Quais são os desafios, tu acha, que os brasileiros podem esperar para 2021? Vai ser punk. Eu acho. Eu tenho duas visões, né? Eu vou te falar a visão como profissional. Como profissional, eu acho que isso vai ser. A nossa profissão ela não vai voltar com tudo agora. Eu prefiro ser realista, né, e falar aquilo que eu vejo, do que dizer, não, daqui a pouco nós já estamos voltando. Não, nós vamos custar. Não vai ter espaço para quem é ruim e não vai ter espaço para quem é picareta. Nós vamos, quando a gente voltar, a gente vai voltar de uma maneira mais concisa. Eu acho que nós, enquanto profissionais, eu acho que nós vamos nos unir mais para fortalecer a profissão e combater mais a picaretagem. Bom, Kim, quando a gente fala em novos caminhos, a gente fala em vontade de fazer, né? A gente fala em coragem de enfrentar, audácia para explorar a incerteza. E como é que tu olha daqui para frente o pós-pandemia? Eu sei que a gente não tem. Falar em pós-pandemia parece meio precoce, né? Porque a gente não consegue visualizar quando é que acaba a pandemia. Mas a gente precisa, já que a gente não se preparou para entrar na pandemia, a gente tem que estar aberto para quando ela acabar, porque ela vai acabar, né? Sim. Olha, Zé, eu acho que pós-pandemia a gente precisa. O que vai ficar dessa pandemia é a humanidade. A humanidade, a caridade, a benfeitoria, o ajudar as pessoas, o cuidar das pessoas. E isso praticamente é o que o profissional de educação física menos fez, né? Os menos conscientes, né? Que foi cuidar das pessoas, né? Quando eu era gerente de academia ou coordenador, eu dizia assim, eu preciso de pessoas que gostem de cuidar de pessoas. Tu tem que cuidar do teu aluno como se ele fosse a tua mãe. E aí tu pensa, como é que tu gostaria que a tua mãe fosse atendida por um colega teu? Então, não adianta de nada tu saber que tu vai ter o teu salário ali e tu ver que e prestar um péssimo atendimento. Esse tipo de gente vai ter um período de vida muito curto quanto profissional. Então, eu acho que a humanidade, a hombridade, o professor Giacomoni aí, que é das antigas, aí, é um cara que revolucionou o Parque Ramiro Souto ali. Eu caminhava de manhã ali na Redenção e via ele abraçando a árvore com as alunas dele. E eu acho que vai ficar a parte da humildade das pessoas também melhorou bastante. E eu acho que essa é a principal lição, né? Tu sabe que essa mudança de comportamento, as academias sofreram uma mudança de comportamento muito grande, né? Sim. E a maior mudança que eu senti foi justamente a falta de contato direto com o aluno, porque na academia eu fazia as avaliações lá. Então eu tinha um tempo, uma meia hora exclusiva com o aluno, onde eu podia conhecer melhor esse aluno, ver as expectativas, ansiedades e os desejos dele, e isso foi nos tirado, né? Em função do distanciamento social. Então, isso sim eu sinto uma grande diferença. Eu espero que volte logo, porque isso está fazendo falta. Eu acho que faz falta no serviço de atividade física um momento onde o teu cliente ele tem que ser ouvido. E as pessoas sentem a necessidade de ser ouvidas, né? A nossa profissão ela é uma profissão que acolhe muitas pessoas, né? Até mesmo no colégio, tu vai ver quem é o professor mais querido das crianças, é o professor de educação física, né? Então é uma coisa meio que ao natural do profissional, do perfil do profissional de educação física, né? A proatividade. Quem é que organiza os eventos na escola? É o profissional de educação física, né? Desde a festa junina até desfile de 7 de setembro, né? E até a festa de Papai Noel. Até tem o nosso amigo Dado Guimarães entrando aí. Quando ele não é o próprio Papai Noel, né? Vou te contar uma passagem minha numa escola. Eu fiz o meu estágio no Colégio Glória, né? A minha mãe foi aluna do Colégio Glória, né? E aí tinha uma freira lá que ela era do tempo da minha mãe. Pra tu ver como bem era das antigas. E aí
Ah, e aí eu tive um grande desafio no colégio, que primeiro que não era o meu foco, mas a nossa área era a licenciatura plena, né? E então tinha que fazer estágio em escola. E aí eu fui escolhido para dar aula de quinta a oitava série para as gurias. O colégio era a educação física era dividida em masculino e feminino. E aí eu peguei as meninas de quinta a oitava série. E a professora, a minha, como é que chama? Supervisora de estágio, ela disse: "Ah, vamos Sim. fazer no final do ano alguma coisa e tal". Porque ela sabia que eu dava aula de dança, dava aula de ginástica e tal. Então eu peguei algumas alunas da quinta e da sexta série e fizemos uma coreografia de hip hop, né? E onde eu dançava junto com elas vestido de Papai Noel. E aí para mim foi uma coisa muito legal na minha formação, né? Que foi poder ter dançado com as minhas alunas e ver a evolução delas, né? Muitas eram muito tímidas, assim. Mas eu acho que o perfil do novo profissional de educação. A Irene disse que também foi aluna do Colégio É a Glória. dona do Glória. O perfil do novo profissional de educação física, ele não vai poder mais ser aquele que pensa só no seu próprio umbigo. Ele tem que ser aquele que pensa em vidas, em ser humano. Ele tem que ser mais ser humano e menos tecnicista. E a professora, Papai Noel faceiro. E, e aí, isso é até uma coisa que na minha vida profissional, eu perdi muito, né? Que eu era muito tecnicista e pouco humanista. Quando eu comecei a ser mais humanista, e graças a Deus eu tive a minha fase tecnicista para poder aumentar Isso é aplicar. natural, né? Então aí quando eu me tornei mais humanista, eu comecei a trabalhar com gestão, eu comecei a entender as pessoas, eu comecei a receber convite para trabalhar em grandes empresas, eu comecei a ser mais reconhecido, comecei a dar aula em congressos e só a evolução parte de nós, é da nossa cabeça, né? Da nossa Mas eu mudança acho, de eu paradigma. acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento profissional e pessoal, né? Porque eu acho que todo professor começa muito técnico, porque ele é muito cobrado por quem já é formado, né? Sim, Ah, sim, o professor, quando ele se forma, ele não é chamado de professor, ele é chamado de recém-formado. isso. Instrutor também. Para ele ser chamado de professor, ele precisa de um, sabe, é impressionante, é uma falta de respeito isso, né? Mas assim, ó, eu queria dar boas-vindas ao pessoal que está chegando aí, o Renan, tem mais o Dado, que mais que entrou aí, que eu vi, Grande a Nino. Beth, o professor Léo. Pô, o professor Léo ia fazer uma live com ele, Mestre mas não, Carson, problema de agenda também não rolou, né? Mas ele está me devendo uma live, né? O Mestre professor Léo Carson aí. toca no grupo Ostenta Samba. Hein? O Carson tá Mestre aí? Não vi? Carson entrou agora aí. Pô, que maravilha. Então, nós estamos falando com o professor Kim Samuel sobre os novos caminhos em tempos de crise. Kim, uma coisa que eu vi assim, ó, que eu vejo também é o seguinte: quando tu falasse agora, e isso me fez lembrar sobre a nossa área e o quanto ela é importante para a vida das pessoas, eu acho que a gente não é isso que deve ser levado em conta agora. Porque atividade física faz bem para a vida das pessoas, isso já está mais que sabido. As pessoas todas sabem, até quem não gosta de fazer, sabe que faz bem para a saúde. O problema agora é assim, ó, como é que a gente faz para as pessoas perderem o medo de sair de casa? Porque a Então, vida precisa continuar. com certeza. Olha, Zé, cabe muito a nós reforçar isso para o nosso aluno, né? O conhecimento, a bagagem técnica sobre o que está se acontecendo, né? A gente tem que, primeiro de tudo, mostrar segurança para o nosso aluno, né? E para ele entender o quanto que é importante ele sair do sofá e vir treinar na nossa academia e vir fazer a aula de personal, né? Porque não tem mais explicação
o cara ficar em casa com todos os protocolos de segurança que foram criados, né, e que muitos deles já estão incutidos na sociedade, né, e como o uso de álcool gel, que vem desde a época lá do H1N1, né, falo por Uhum. experiência porque eu tive H1N1, né, fiquei muito mal, tomei Tamiflu e tal. Então, o álcool gel, a máscara já faz parte dos adereços das pessoas. Eu não tenho uma máscara minha aqui, né? Isso foi um outro mercado que cresceu, personalização. A minha esposa, inclusive, ela fez máscaras personalizadas. Então, não adianta mais tu chegar e dizer pro cara, vem treinar que tá seguro. Não, tu tem que mostrar para ele, né? Quanto mais informação tu der nesse momento, melhor. Existe uma academia que eu não posso falar o nome porque ela tem os direitos dela, que para mim ela foi o top da segurança do retorno das atividades, né? Uma vez a cada 3 horas a academia era fechada 30 minutos para higienização com um nebulizador especial e produto hospitalar, maior distribuição de álcool gel e totem com borrifador de álcool e desinfetante, marcação no chão para determinação de espaço de treino, agendamento de horários, isso inclusive eu acho que são coisas que vão continuar e melhorou o serviço para todo mundo. Pode ser que tenha reduzido renda, mas, né, por um lado reduziu a renda da empresa, mas por outro lado a empresa ganhou credibilidade com a questão de segurança, né? Então, tu tem que fazer vídeos, tu tem que fazer fotos, tu tem que mostrar para o aluno como ele tem que fazer, né? O personal trainer, né? O personal trainer, quando ele não tem nada para fazer durante o treino, ele se torna um carregador de peso, né? Serviu mais uma função para o personal trainer, que é limpar o equipamento para o aluno. É extremamente importante desinfetar o equipamento antes e depois. Ah, mas o cara usou e limpou antes. Então você tá, não, mas espera um pouquinho, né? Vamos na consciência, vamos seguir o fluxo normal da coisa, do novo normal, né? Então, mostrar o quanto é seguro, mostrar pesquisas que estão saindo, existem vários posicionamentos do American College, já saiu o posicionamento, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, já saiu um posicionamento, vários artigos falando sobre o Covid relacionado à atividade física, e até tu mesmo falou uma coisa que é muito importante na nossa live, o nosso amigo professor Peter está aí presente também agora, lá de Santa Catarina. Muitas coisas vieram para ficar e muitas coisas vão voltar, né? E nós fizemos uma aposta junto com o Franzen e o Magu, que a ginástica aeróbica ela vai voltar agora com uma força maior. Porque o que é o Covid? O Covid é uma cascata de problemas respiratórios. Então, o treinamento cardiorrespiratório ele vai vir agora com mais intensidade no sentido de investimento, marketing, treinamento e tal. Sim. O Peter perguntando aí. E quanto a aumentar a escassez do sangue pelo uso da máscara? Peter, o problema é o seguinte, a máscara ela nos tranca um pouco na hora do treinamento, né? Mas existe um negócio que chama... Vai lá. Deixa eu me aventurar um pouquinho nessa resposta aí. Tá em Miami. A quantidade de CO2 expelido e reabsorvido não é o suficiente para gerar uma intoxicação de CO2. Fica tranquilo, né? A profilaxia é muito maior nesse sentido. Kim, a gente está terminando, infelizmente. Está chegando no final da nossa live, né? Isso é uma coisa que é uma pena, porque eu lembro que quando a gente fez, quando eu fui convidado por ti, quando terminou, minha mulher chegou assim, ó, tu não calou a boca, tu não deixou o cara falar, tu falou o tempo inteiro. Mas foi de propósito, eu um cara experiente, com anos mais de experiência que eu, né? Kim, qual é o teu recado final para nós aí, então? Pessoal, apostem na atividade física, retornem à prática da atividade física, porque é o furo da bala, né? Vocês precisam voltar a fazer as atividades. O profissional de educação física ele está habilitado para atender a todos
independente do seu objetivo, independente do momento, tá? Eu também gostaria de pedir para as pessoas não esquecerem de valorizar o profissional de educação física. Peçam o registro, consumam o produto de profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física, tá? E eu espero que nesses nossos novos caminhos, né, a gente consiga agregar novos valores à educação física, porque a gente precisa ter colegas que fortaleçam essa ideia de que as vidas, o dinheiro importa, mas as vidas também importam. Se não tiver vida, não tem aluno, se não tiver aluno, não tem trabalho, se não tiver trabalho, não tem grana, tá? E Zé, eu queria deixar um convite para as pessoas aqui. No dia 26, agora de setembro, sábado, das 9 às 14 horas, nós estaremos na Praça da Encol com o Drive-Thru Solidário, Drive-Thru de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças, que é um projeto da Prefeitura, que é a campanha dos brinquedos. Manda um post que eu publico no perfil aqui. Assim que eu receber o post, eu te mando, pode deixar. Então, na Praça da Encol, você vai lá, nem sai do carro, deixa o teu brinquedo, a gente recolhe e vai ser muito bom. Maravilha, é o mesmo sistema que foi feito para a campanha do agasalho. Mesmo sistema da campanha do agasalho. Só chegar ali, vai estar ali travado pela IPTC, para o carro, a nossa equipe vai lá, pega o brinquedo e muito obrigado, as crianças agradecem. Obrigado pelo convite, Zé, tu pode contar sempre comigo e para mim tu sabe que tu é uma referência na área e na minha formação. Muito obrigado, Zé, valeu. Kim, olha só, nós temos o livre-arbítrio, escolhemos para onde vamos, qual o caminho a seguir. E que esses novos caminhos nos levem para um horizonte de mais atitudes positivas e de esperança. Professor Kim Samuel, foi um prazer te receber. Muito obrigado por nos ter recebido na tua casa. Adorei conhecer o teu filho. E que, passando isso aí, eu vou te fazer o convite que eu faço a todos os meus convidados. Pessoal, nós vamos fazer a mesma live presencial. Vai ser no estúdio, a gente possa conversar, a gente possa tomar um chimarrão, que tu me oferece esse teu chimarrão aí, que é tão famoso. Pois é, então, estou aqui no Bico Seco, só te olhando tomar chimarrão. Kim, muito obrigado. Um bom 20 de setembro para todos nós que somos brasileiros por opção, porque a gente estava no meio de uma briga entre Uruguai e Argentina para tomar posse aqui, e a gente quis ser brasileiro, então o gaúcho é brasileiro por opção. Kim, muito obrigado, um abraço e até mais. Obrigado, Zé. Valeu, bom 20 de setembro para todo mundo e fortaleça a nossa cultura gaúcha, por favor. Não esqueça o quanto eu queria agradecer aos estados, rapidinho, antes que termine. O estado do Ceará, Piauí, Sergipe, Amazonas, Maranhão, pessoal Portugal está nos assistindo, Estados Unidos, que mais? Agora está rapidinho, São Paulo, Rio de Janeiro, são pessoas que interagiram conosco. Muito obrigado. E a Bahia, esqueci da Bahia, não podia esquecer da Bahia. Bahia também, muito obrigado. Pessoal, valeu. Até a 15 dias estaremos com um novo convidado. Valeu, tchau, Kim. Valeu, Zé. Obrigado.